Olá, eu espero encontrar vocês todos bem. Esse vídeo tem o objetivo de seguir o nosso estudo panorâmico da Bíblia, especificamente no livro do Apocalipse. Eu não sei quantos de vocês estão acompanhando, mas olha só, hoje nós já estamos na aula de número 28. Na semana que vem teremos a aula 29, finalizando o capítulo 22. Deixa eu passar aqui para a divisão. Hoje a gente vai estudar o capítulo 22, do 1 ao 5, visão do novo paraíso terrestre. Semana que vem vai ser o capítulo 22, do 6 ao 21, recomendações e saudações finais. E depois nós teremos uma 30ª aula, um outro vídeo com a 30ª aula, onde nós faremos um fechamento geral do livro do Apocalipse, tá bom? Então, esse quadro aqui a gente já está bem familiarizado, né? 28 vídeos passando esse quadro. O que está em vermelho aqui nós já estudamos, então, bloco 1, 2, 3, 4, né? Estamos aqui no bloco 5, quinto bloco, onde fala do triunfo final, os capítulos 21 e 22, como se dividem nesse quadro aqui, ó. Divisão dos capítulos 21 e 22. Vocês já viram também essa tabela nas aulas anteriores. Hoje nós iremos no capítulo 22, do verso 1 ao verso 5, que eu queria ler aqui. Muito bem, vou colocar aqui de canto. Peraí. Vou colocar eu aqui de canto e vou ler o texto. Apocalipse 22, do 1 ao 5, tá? E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo o sempre. Texto de Apocalipse 22, do verso 1 ao verso 5, que nós lemos aqui. Bom, indo direto ao texto, nós temos aqui os versos 1 a 3, parte A, né, do Apocalipse 22, onde nós temos o novo paraíso na Terra. Eu vou fazer aqui ganchos lá com o livro de Gênesis, vocês vão entender por quê, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeiro, é evidente que a intenção do apóstolo João era de evocar o paraíso terrestre como sendo ao mesmo tempo templo de Deus, né? Templo de Deus, o lugar de sua presença no meio da nova humanidade. Então isso é fato, fica muito evidente essa intenção do apóstolo João, tá certo? E ele usa duas imagens aí que nos chamam muita atenção, duas imagens que você deve ter ficado curiosa, né? Deveria, porque veja bem, a primeira imagem é o rio de água viva, até aí tudo bem. A segunda imagem fala das árvores da vida, né? As árvores da vida, não a árvore da vida, tá? Primeiro, então, a gente vai entender aí o rio de água viva. Do que se trata essa imagem, tá bem? Vou ficar de lado aqui, ó. A imagem do rio vem do paraíso terrestre, ó, Gênesis 2, verso 10, e do profeta Ezequiel também, lá no capítulo 47, do verso 1 ao verso 12. Como eu estou dizendo desde o início do nosso estudo no livro do Apocalipse, ele, na verdade, traz demasiadamente, até para alguns estudiosos, textos do Antigo Testamento. Então, olha só, para vocês observarem, essa imagem aí do rio do paraíso terrestre está sendo uma recuperação lá do Gênesis 2:10, o início da Bíblia. E se a gente anda um pouco mais, a gente vai encontrar lá no profeta Ezequiel, capítulo 47, do 1 ao 12, também essa figura do rio de água viva, né? No antigo paraíso havia um rio que saía do centro e irrigava o mundo inteiro através dos 4 maiores rios da época,
Isso a gente vai encontrar lá em Gênesis, capítulo 2, verso 10 ao verso 14. Então, os 4 principais e maiores rios da época acabavam servindo aí de fonte para irrigar o mundo inteiro. Então, essa era a ideia do rio que saía do centro. Gênesis 2, do 10 ao 14. Muito bem. E a gente segue aqui, ó. Descrevendo o novo templo que ele prevê para o futuro, o profeta Ezequiel, ó lá, 47, né, do 1 ao 12, fala de uma água que sai debaixo do templo para irrigar toda a terra, produzindo fertilidade e vida em todo canto. Fertilidade e vida em todo canto, né? Então, essa figura aí, né, do profeta Ezequiel, que ele traz do profeta Ezequiel, já trazia essa ideia. Por exemplo, aqui no Novo Paraíso, o rio sai debaixo do trono de Deus do Cordeiro, produzindo vida, saúde, fertilidade em todo canto. Então você pode ver que existe um paralelismo, é muito semelhante, muito parecido o texto do Apocalipse 22 com o texto do Ezequiel 47. Tá? Por meio dessa imagem, João identifica templo e paraíso, e os dois se tornam expressão da presença de Deus, da presença do Deus da vida no meio do seu povo. Então, templo e paraíso, né, que vão aí expressar ou se tornar uma expressão da presença do Deus da vida no meio do seu povo. Muito bem. E aí vem depois uma segunda figura que chama atenção, que é a figura das árvores da vida. Árvores da vida. No paraíso antigo havia uma única árvore da vida, certo? Que está lá em Gênesis 2, verso 9. A gente lembra da árvore da vida. Não deve comer dessa árvore, tá? E aí aqui são as árvores. No Novo Paraíso, a água faz germinar milhares de árvores da vida nos dois lados do rio, tá? Então aqui, nessa ideia do Novo Paraíso, são árvores da vida. Muito bem. Elas dão fruto 12 vezes ao ano, como diz o texto, e suas folhas servem para curar as nações, como também está lá no texto que nós lemos. É uma imagem da perfeição ecológica. Perfeição ecológica. O que une as duas imagens, o rio e a árvore, é a preocupação com a vida, seja a vida humana, seja a vida da criação, que clama por socorro, certo? São imagens para sugerir vida em plenitude. No paraíso antigo, em Gênesis 3,14, entrou a maldição, que trouxe consigo o sofrimento e a morte, Gênesis 3, do 16 ao 19. Aqui no Novo Paraíso, Apocalipse 22, verso 3, parte A, não tem mais maldição. Então, esse paralelo com as figuras, com a ideia aí do rio de água viva, que lá no Gênesis usava os grandes rios, os 4 maiores rios da época. E aqui a ideia é de que esse rio faz germinar árvores de vida. Lá no Éden, nós temos a árvore da vida, né? Aqui nós temos árvores. Se lá no Gênesis também nós temos a entrada da maldição, que trouxe sofrimento, que trouxe morte, Gênesis capítulo 3, do 14 ao 19 ali. Aqui no Novo Paraíso nós não temos mais a ideia da maldição, não existe mais a ideia do sofrimento e nem da morte, tá? Apocalipse 22, verso 3, parte A. Aí a gente passa para a parte B do verso 3 e vai até o verso 5 do nosso texto. Todos seremos sacerdotisas e sacerdotes, rainhas e reis. Tá bem? A morada de Deus que desceu e o trono de Deus e do Cordeiro agora se encontra na praça central da cidade esposa. Lembra a cidade? Que nós estudamos na semana passada. No antigo paraíso, antes do pecado, Deus passeava no jardim e era íntimo do povo. Quem era o povo? Adão e Eva. Na ocasião, Gênesis 3, verso 8, Éden, na viração do dia, Deus ia até o Éden, não é? Passeava pelo jardim e se relacionava com a humanidade que ali vivia. Muito bem, isso foi antes da queda, antes ali do Gênesis 3,14 em diante. Aqui no Novo Paraíso, a intimidade com Deus é retomada, porque existia essa intimidade com Deus que se rompe, né? Acontece um rompimento e a partir do pecado, e então isso é retomado agora no Novo Paraíso. A intimidade com Deus voltou, Deus brilha sobre todos e o povo vê a sua face, né? Todos são marcados pela presença de Deus
e carregam o nome de Deus na fronte, ou seja, aqui na testa. Tá bem aqui na testa. Muito bem. Então, vamos pegar essas informações, eu vou voltar ao Gênesis já já. Olha só. João, em sua carta, não agora no Apocalipse, mas na carta, lá em João 3:2, ele vai dizer o seguinte: seremos semelhantes a ele, porque o veremos tal como ele é. Muito bem. Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 12, vai dizer: agora vemos como num espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Essa ideia do Deus que habita entre o povo e a sua glória produz claridade, ilumina, traz luz a todos, né? Quando o povo saiu do Egito, Deus disse lá em Êxodo 19:6: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Várias vezes João já aludiu também a este objetivo do Êxodo. Ele traz a ideia do Êxodo lá em Apocalipse 1:6, Apocalipse 2:26 e Apocalipse 5:10, tá? E aqui na Nova Jerusalém, a cidade santa, no novo paraíso terrestre, os servos de Deus, como o antigo sumo sacerdote, trazem o nome de Deus sobre a fronte, na testa, e prestam um culto de Deus e reinarão pelos séculos dos séculos, como o Êxodo 28:36 a 38 trazem também. Eu quero retomar aqui lá o texto da criação, Gênesis. Não tem nada a ver com Apocalipse, tem tudo a ver, presta atenção. No primeiro dia da criação, Deus iniciou a vitória sobre a escuridão do caos, criando a luz, ok? A gente lembra disso? Gênesis 1:5. Separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Gênesis 1:5. Vamos lá. Aqui na nova criação, a escuridão da noite, último resto do caos, o que resta do caos, na verdade, foi eliminada e tudo termina na luz. Deus mesmo é a lâmpada que ilumina a vida de todos. Terminou a criação, é o eterno dia do Senhor, é domingo para sempre. Domingo para sempre é o dia. Ou seja, dia de celebração do Senhor para sempre. O que isso tem a ver? Por que trazer Gênesis, né? Capítulo 1, verso 5. Eu vou entrar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui a internet. Vamos lá. Vou abrir o texto com vocês, né? De Gênesis, tá? Gênesis, capítulo 1. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Muito bem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e Deus fez separação entre luz e trevas. E aí o verso 5 que nós já falamos há pouco, e Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. Muito bem. E foi tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã o segundo dia. Disse Deus: ajuntem-se debaixo dos céus um lugar e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu, e aí nós temos aqui o relato, e foi tarde de manhã, terceiro dia. E disse Deus, preste atenção agora: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus e para iluminar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, o sol. E o luminar menor para governar a noite, lua. E fez as estrelas. E Deus pôs na expansão dos céus para iluminar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e as trevas, e viu Deus que era bom.
e foi a tarde e amanhã o quarto dia. Preste atenção, no quarto dia Deus cria o sol, a lua e as estrelas, os luminares. No entanto, nós vemos aqui no início do relato, no verso 5, que Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite, e foi tarde de manhã o primeiro dia. Ou seja, já existia dia e noite, tarde e manhã. Já existia luz antes dos luminares. Este é um indicativo de Deus a todo aquele que de alguma forma cria que o sol era um deus ou a lua, né, que eram deuses. No relato da criação, então, nós temos uma indicação de Deus de que ele não precisa de sol e de lua, nem de estrelas, nem de luminares para que a luz exista. A sua glória basta. E lá no Apocalipse, agora no capítulo 22, nós temos essa retomada do Deus que habita entre o povo e que é luz, e que a sua luz basta. É uma retomada do Gênesis no relato inicial, Gênesis 1, primeiro relato da criação. Deus primeiro cria dia e noite, tarde e manhã, e só no quarto dia é que ele vai criar sol, lua, estrelas e luminares. Ou seja, não há necessidade destes, que são chamados de deuses, sol, lua, estrelas, etc., para que haja luz, porque a luz de Deus basta. No entanto, ele cria para mostrar que ele é o criador de todas as coisas. Muito bem, Apocalipse 22, de 1 a 5, visão do novo céu, na verdade, visão do novo paraíso terrestre, novos céus e nova terra, aqui é o novo paraíso terrestre. Espero que tenha ficado claro, que você tenha sido abençoado e que tenha agregado um pouco mais de conhecimento na caminhada cristã. Que Deus nos abençoe. Semana que vem, penúltima aula do livro do Apocalipse e depois então encerraremos na aula de número 30. Deus abençoe você, sua família nesse domingo. Mais à noitinha, nosso culto de celebração ao Senhor. Participe conosco, que seja bênção para todos nós. Até o próximo estudo.